Fala galera, aqui quem fala é o Carlos. E eu sou o Roberto. E hoje a gente tá com um tema muito bom que, na real, sério, é o tema preferido meu. Na moral, na verdade, Carlos. Isso Qual que é o aí, tema, Carlos? a volta de Jesus. Cara, é o tema que mais me dá vontade de aprender, estudar. E na teologia, quando eu tava fazendo, foi um tempo muito de aprendizado. Cara, vale a pena escutar esse podcast de hoje, beleza? Então vamos lá para os nossos pontos. Isso aí. E, cara, a gente tava pensando aqui, o que a gente vai discutir a respeito? E, cara, é muito interessante que a gente tava percebendo que a importância da volta de Jesus, como que ela tava sendo jogada fora, sabe? Por causa que a gente entende que Jesus, ele é nosso rei, salvador, né? Ele ele fez com que a gente tivesse livre acesso, né, à sala do trono. Então, o que nós entendemos a respeito disso? Nós temos que ter a importância, a gente tem que entender o porquê que ele vai voltar, como ele vai voltar, sabe? E temos que reconhecer isso no nosso coração. E muitas pessoas dentro do nosso cotidiano, pessoas que são influentes também, eles não expressam isso. Eu vejo muita pouca gente expressando essa importância que Jesus ele vai voltar e que ele está voltando, sabe? Sim, isso é algo que a gente estava comentando, né? Eu mencionei aqui que um dia me falaram que tinha um cara que estava querendo fazer. Tava querendo não, ele ia começar o seminário para ser pastor, ele foi aprovado, né? E do nada, ele conversando com o pastor lá que tinha cuidado, que tinha feito os testes com ele, conversado, e ele falou: "Ai, como você encara a volta de Cristo?" E justamente uma conversa normal. Por quê? Porque tem que ser a nossa maior esperança. Por isso que a gente falou, vamos falar da importância. Porque a gente tá aqui, a gente continua aqui pensando em algo. A gente tá entre, como dizem, né? Entre o já e ainda não. Cristo já ressuscitou, a gente já foi salva, mas a gente ainda não foi, não está lá, não teve essa salvação realmente concretizada na eternidade, mas a gente já tem ela e a gente desfruta um vislumbre, né, um pedaço do que vai ser lá na frente. Exato. E o cara, ele simplesmente achou que era um teste de teologia e falou: "Ah, você não vai me pegar nessa" e tal. Ele foi grosso. E de repente, justamente, ele não deu uma importância pro tema que deveria ser a maior esperança dele. Então, nisso ele tava para começar o seminário e não começou. Né? Foi uma história assim que contaram, eu faço parte do coral da minha igreja, contaram no final do coral, justamente para falar assim a importância da volta de Cristo, a importância que isso tem que ter pra gente. E é uma coisa real que a gente deixou de falar tanto disso quanto de outras coisas. Tem até uma música da Marcela Thaís que eu amo, que tem uma parte que fala: "Porque pararam de falar no céu. Estamos pensando muito nessa vida daqui." Sim. E uma coisa que eu observei muito é que ele fez teologia e quando ele foi fazer o teste para que ele fosse pastor, né? Ele acabou sendo rude com os pastores e, além disso, ele não deu credibilidade para a volta de Jesus. Sim. Entende? Então, o ponto principal é: qual a importância que você está dando para o Senhor? Qual a importância que você está dando para a volta dele também? Por causa que a partir do momento que a gente começa a ler a Bíblia lá a partir de Mateus, a gente já sabe já que Jesus ele ia morrer, ele ia ressuscitar e um dia ele ia voltar. Entende? Ele conta muito a respeito disso. Entende? Todos eles contam muito a respeito disso. Qual a importância para nós
de tudo isso, a volta de Cristo é real e nós temos que entender que Ele está para vir e Ele está perto. Sim, exatamente. E é sobre a gente querer, né, apressar essa vinda, né? Tanto que a gente acabou de citar, né, o Roberto acabou de falar de Mateus, que lá em Mateus 24 já fala vários sinais. E isso tem que ser a nossa maior esperança e tem que ser aquilo que a gente deseja, né? Eu tava falando justamente com uma amiga sobre isso esses dias. Eu sempre tô falando com alguém, né? E isso Sim. que é incrível, eu sempre cito, porque parece que todas as minhas conversas fluem para algo que ou a gente vai falar no podcast ou é o tema da pregação de alguém. É super engraçado para mim, porque eu fico, meu Deus tá confirmando mais uma conversa. Sim. E a gente tem que querer apressar essa vinda, né? E justamente a gente estar atento aos sinais, né? Que lá em Mateus 24 a gente pode citar aqui, para não ter que ler o versículo inteiro agora, pelo menos, que muitos vão vir como falsos cristos, muitos vão vir falando eu sou o Cristo ou Jesus está lá, mas não é. E guerras, rumores de guerras, pestes, né? Estamos vivendo uma pandemia mundial, quem diria, não? E por aí vai, né? Terremotos, fomes, algo que já vemos muito fome, né? E justamente ele fala no final: será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então é realmente seus vários sinais, a importância deles. E o mais incrível é a gente estava discutindo, né, dessa parte sobre as guerras, que é algo que eu amo. Porque eu vou até ler essa parte do versículo, porque é algo que sempre me pega. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são os princípios das dores. Exato. O que me pega nisso, né? Não é o fim, sabe? É aquela certeza de não, vocês vão sofrer. Você vai sofrer, vamos ter medo. Vamos saber, nossa, óbvio, perigo de terceira guerra mundial. Quantas vezes nos últimos anos do nada surgiu assim algo que na verdade nem era para ser um risco de terceira guerra, mas uma galera ficava falando não, vai virar terceira guerra, não sei o que. A gente ouviu muito isso. Eu lembro até que teve uma adolescente da minha igreja que quando começou isso, acho que em 2020, né, que teve todo mundo ficou em janeiro, eu lembro muito bem que todo mundo Desde ficou... 2019 tem Sim, 2019 trabalhado também teve bastante esse tema, né? Ficaram assim, meu Deus, vai ter a terceira guerra, Irã, Iraque, não sei o que, nem lembro que país que era, mas só tô citando. E não teve, tipo, tinha alguns que estavam assim por trás apoiando, mas ninguém estava sendo louco de entrar numa guerra naquele momento. Sim. Mas eu lembro que essa adolescente ficou nervosa, desesperada, e tipo, eu preciso conversar com alguém sobre isso que eu tô morrendo de medo. Daí, indo pra igreja, a gente conversou um pouco no caminho e justamente daí eu lembrei desse versículo, que era o versículo que eu tinha acabado de ler na mesma semana, assim, e até hoje eu nunca mais esqueci. Até em Mateus 28. Mateus 28, né, na grande comissão, Jesus fala justamente... E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Sim. Então realmente a volta dele é uma promessa feita pra gente ter certeza assim que não, ele tá com a gente, ele tá cuidando. No final a gente vai estar em um lugar melhor, então é a nossa esperança, sabe? Sim, tem alguns historiadores que falam, sociólogos assim, da parte acadêmica, cara, eles estão falando que a partir de 2020
terá mais pandemias, entende? Vai ter mais épocas pandêmicas no nosso país, e não no nosso país, mas no mundo inteiro. Então assim, o mundo ele vai acabar tendo que estar mais fechado, mais cada um por si, porque assim as pessoas elas vão ter que mudar a sua própria vida social, sabe? Por conta disso mesmo, sabe? Por conta dessa que vai ter que ficar fechando toda hora fronteira, e assim eles vão vivendo e eles vão aprendendo o que é viver dentro de uma vida pandêmica, de isolamento, sai de isolamento e etc e tal, certo? E a gente tem que apontar muito também os sinais, quais são os sinais e como que o Senhor vai vir. Porque eu vejo lá em Apocalipse, se a gente for pensar lá na Bíblia, ele virá em uma carruagem de fogo, vai vendo? Ele vai vir com uma roupa, que essa roupa ela é vermelha sangue. E esse vermelho sangue ele tem uma curiosidade. Esse vermelho sangue é por conta de tudo toda a raiva que ele sentiu. Ele vai vir com vestes de justiça. Então assim, cara, imagina o JC, brother, de vestes de justiça, brother. Mano, eu imagino assim que as pessoas, elas vão sim, os demônios vão ficar com muito medo, certo? E assim, as pessoas vão ficar com muito medo também. E assim, uma coisa que mais pega as pessoas é o medo da vinda de Jesus. Todo mundo tem muito medo da vinda de Jesus. Eu, no começo, quando comecei a estudar Apocalipse, eu senti muito medo. Eu tinha medo. Então, e a primeira vez que eu li, aconteceu um negócio muito estranho comigo. Mas o Senhor é bom e Ele cuidou de mim sempre. Então eu entendi o que era Apocalipse. Eu imaginei que Apocalipse era um bicho de 7 cabeças, sabe? Para entender, mas não, foi muito mais prático do que antes. E eu entendo que, assim, meu coração ele clama por avivamento, mas esse avivamento ele é para a volta de Jesus. Então, quanto mais a gente apressar essa volta, quanto mais a gente apressar a volta, mais a gente vai ver a face de Jesus, o nosso querido Pai amado, nosso querido amigo amado. Sim, é justamente o que a gente estava falando, né? Que sobre a importância disso, é justamente tudo que a gente faz é para esse dia. Aqui a gente está apenas num pedaço, é como se fosse a gente estivesse na parte rasa do oceano, sabe? A gente tava na praia ainda curtindo o mar vindo, mas a gente tem um vasto oceano para navegar praticamente, né? Pra gente não só navegar, mas ir no fundo. E é justamente, a gente está experimentando um pouco, mas tudo que a gente faz hoje é para preparar para aquele momento. Por que a gente evangeliza? Porque a gente quer que pessoas estejam com a gente lá e porque a gente quer prestar essa volta. Uhum. E o avivamento é isso, a gente desejar que pessoas estejam alinhadas com Deus para trazê-las para perto e levar o amor de Deus e pregar o evangelho e realmente viver a realidade daquilo que Deus espera de nós, né? E é justamente a gente estar todo momento em intimidade com Deus, sabendo que a gente nasceu para este momento, para o momento que a gente está com Ele. E a gente foi criado para ter intimidade com Deus, para ter comunhão com Ele, né? Então, justamente, a gente caiu, pecamos, nos afastamos de Deus, e no plano eterno dele não era simplesmente que Jesus viesse, andasse entre nós, morresse, ressuscitasse e voltasse para o céu, e viesse o Espírito Santo. Não, isso daí é para preparar a gente para aquele momento. A gente é a noiva, que deve ser adornada. O papel do Espírito Santo, eu vi um pregador falando uma vez, um pastor, né? Que o papel do Espírito Santo seria ser como o amigo do noivo.
O amigo do noivo é aquele cara que ele vai ele vai morar com a noiva por cerca assim de um ano para preparar ela pro noivo, pra mostrar, ó, ele gosta disso, ele é assim, assim, assim. Pra adornar a noiva, né? Exatamente. E é justamente, ele é um cara que tá lá pra fazer uma mulher, um cara que tá acompanhando uma mulher que o foco dele é apontar pra outro cara e fazer ela se apaixonar por esse cara. E é a mesma coisa, o papel do pastor que a gente comentou, do cara que ele ia ser pastor e no final ele não foi por ter uma visão da volta de Cristo. Meio conturbada. O pastor é esse amigo do noivo. Não só ele, mas todos nós, né? Tipo, a gente tem esse papel de preparar a galera, preparar aqueles que estão à nossa volta, né? Semana que vem vai sair um podcast sobre influência. Sim. E é justamente a gente desejar influenciar as pessoas para que elas sejam essa noiva adornada. Só que a gente sabendo que a gente também tem que ser essa noiva adornada, porque nós somos a noiva, não eu sou a noiva, né? Sim. Então justamente a gente tem que estar focado nisso e estar realmente preparados para esse momento. Exatamente. Uma coisa que bate muito nesse preparo é você ser discipulado, é você ler a Bíblia constantemente, estar em oração, se preparar, entende? Viver em unidade com seus irmãos, não deixar com que as coisas do mundo levem sua cabeça para outros lugares, mas sim, que o Senhor sempre viva na sua vida e reine na sua vida. Não se preocupe com a volta dele, assim, com quando ele vai voltar, mas se preocupe em estar preparados para que quando ele venha, você não fique para trás. Sim, esse ano eu vi muita gente dando profecia, não por medo de tudo que está acontecendo, gente começar a dar profecia assim, Jesus vai voltar em 2021, Jesus vai voltar agora, não sei o que, e amém, que ele volte, sabe? Mas eu vejo que isso vai muito do medo do que está acontecendo. As pessoas olham aqui, a gente já comentou, né? Olham com medo, mas eu creio que ainda tem muita coisa pra gente sofrer aqui na Terra. Eu também. E muitos lugares para ouvir sobre o amor de Jesus ainda. Em alguns estudos que eu faço, tem alguns historiadores que falam que isso não é nem o princípio das dores. Uhum. A gente está ainda nas dores de parto. Sim. Então, cara, isso só começou. Agora, daqui pra frente, cara, o tempo vai passar mais rápido, sim. Entende? A gente vai ter mais peste, sim. A gente vai ter mais pandemia, sim. A gente vai ter mais guerras, sim. Entende? Nós temos que entender que nós somos embaixadores de Jesus, e nós queremos influenciar pessoas para fazer grandes coisas através de Jesus, enquanto ele não volta. A gente não pode ficar parado. Exato. E justamente encarar isso como uma esperança de eu quero que chegue logo, mas até então tem que entender qual que é o meu papel aqui. Sim, nós temos que desejar a volta de Jesus e buscar apressá-la. Isso sim. É uma coisa que sim, que eu ficava muito, apressar a vontade de Deus não existe, sabe? E a gente estava comentando de experiências e eu falei, experiência com a volta de Jesus eu não tenho. De repente eu lembrei lá atrás, minha conversão, não a minha conversão, mas o momento que eu queria me batizar, sabe? Pra quem não sabe, né, quando eu quis me batizar eu não tinha nem 10 meses de conversão e eu senti uma vontade absurda de não, eu preciso. E daí quando virou uma incógnita, né, porque eu tive dificuldade de falar sobre isso com a minha família, falei com a minha mãe, ela apoiou, ok, daí só que ela ainda ficou daquele jeito, acho que é muito cedo. Daí eu falei com a minha irmã, ela foi totalmente contra, eu fiquei muito com aquilo na minha cabeça de você não deve, você deve esperar uma revelação. Parece que as pessoas esperam assim, para o batismo descer um anjo com uma placa assim, batiza! Na verdade não, né?
Mas, real, eu acho que é importante uma confirmação de Deus, mas eu já tinha certeza do que eu queria no meu coração. A confirmação de Deus pra mim era o que Ele colocou no meu coração. E eu tava com essa vontade realmente de me batizar e servir. E eu vi uma urgência de Deus na minha vida. Ele Exato. queria trabalhar rápido na minha vida pra em 2, 3 anos eu estar sendo realmente usado por Ele. E em 1 ano eu já tava, mas não foi nem metade de tudo que eu ainda tenho pra viver com Ele, de tudo que eu já vivi também. E justamente Ele queria apressar isso na minha vida Exatamente. pra eu buscar mais. E isso teve muito a ver com a volta de Cristo, porque o meu sentimento era assim, eu tenho que, é urgente, sabe? É urgente eu estar aqui, eu estar servindo, eu estar buscando, então eu preciso me batizar. Preciso fazer minha profissão de fé e declarar minha fé, sabe? E isso foi muito forte pra mim. Falando dessa urgência, eu vejo uma onda muito grande de batismo nas igrejas. Batismo. Cara, batismo é muito louco, por causa que o Senhor ele tá com urgência para salvar os seus filhos. Ele tá com urgência para que as pessoas conheçam Ele, entende? Então, assim, eu vejo uma onda muito grande de pessoas conhecendo a Cristo e batizando, já tendo experiências com o Senhor, porque o Senhor está próximo. Quanto mais a gente ter essa identidade de, gente, Ele está próximo, vamos atrás de pessoas, vamos atrás de almas, vamos estar influenciando essas pessoas, vamos buscar essas pessoas para que elas possam conhecer cada vez mais Cristo. Nós vamos entender que nós vamos estar desejando e apressando a volta de Cristo. Sim, em Hebreus 12, né, 25 a 29, assim, fala muito sobre quando Deus fala, Ele fará tremer a terra, Ele fez tremer a terra, e Ele ainda fala que mais uma vez farei tremer, não só a terra, mas também os céus. E eu creio que essa tem que ser a nossa oração, sabe? Começa pela minha vida, trema minha vida, para que eu possa realmente buscar mais de Ti. Trema minha vida para que fique apenas aquilo que vem do Senhor, para que eu possa fazer essa obra e levar isso até as pessoas. E essa tem sido a minha oração de avivamento, sabe? Exatamente. Justamente porque eu quero ver minha cidade sendo tremida, eu quero ver o Brasil, as nações estremecerem e que fique apenas aquilo que é inabalável. Sim. E é justamente isso, tem que ser a nossa oração para ver as coisas acontecendo, sabe? Eu vejo na minha igreja mesmo, uns 10 adolescentes, eu tô feliz demais porque 10 adolescentes deram nome para batismo. Isso é Mas tem muitos que frequentam. O ministério que eu faço parte, ele é totalmente evangelístico, porque vem adolescentes da cidade inteira ouvir a palavra. Na verdade, a maioria não está nem focada, a maioria vai lá por outros motivos, vai para fugir de casa, vai para ver menininho, ver menininha e... Mas acabam sendo pegados, Uma hora pega. agarrados pelo Espírito Santo. Exatamente. Ontem eu estava na intercessão e no nosso templo tem o templo, ele é meio inclinado, né? Porque a igreja fica bem numa subida. E tem o segundo andar. Naquele andar tem a sala de mídias, que é onde a gente fica orando. E tem uma janela enorme, assim, que você vê todo mundo. E eu tava olhando os adolescentes tudo conversando no celular e eu tava falando, uma hora pega. O meu antigo líder, ele era um que tava lá bagunçando no culto inteiro. Até o meu líder atual também foi um dos que estava bagunçando o tempo todo no culto. E hoje viraram líderes, sabe? E hoje viraram pessoas influentes que influenciam muito a nossa vida. Então eu realmente fico olhando, essa galera vai ser pega em nome de Jesus, e eu começo a orar. Justamente porque eu creio que a gente vai ver várias ondas de conversão. E no final dessa pandemia, eu creio que já na pandemia está sendo, mas no final dela vai ser uma onda ainda maior. E eu oro muito isso, que vai ser o começo, assim, para acelerar as coisas, sabe? Exato. Eu creio que em alguns anos muitos missionários estarão sendo enviados e as nações vão ouvir
a palavra de Deus e vão ouvir o evangelho e todas as coisas vão começar a acontecer, sabe? Muitos ainda vão morrer pelo nome do Senhor. Uhum. A gente ainda nem começou nem a perseguição, nem a menor perseguição das igrejas. Entende? Nos lugares que ela é mais influente, ela vai ser mais perseguida. Entende? Então, assim, quando a gente fala sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Jesus, tem muitas pessoas falando assim: nossa, Jesus está voltando, ele já está aqui. Na real, cara, a gente está bem distante ainda disso acontecer. E a gente está ainda sofrendo as dores de parto, as contrações, para que... A gente está começando a entrar nelas. Bem assim, sim, bem no começo ainda. Para que a gente comece a entender o que o Senhor vai fazer ainda, sabe? Porque vai vir muita luta para as igrejas. Então se prepare, irmãos. Se prepare, porque o Senhor breve voltará. Mas nós temos que estar preparados e nós temos que apressar essa volta. Se for preciso a gente morrer pelo nome dele, a gente vai morrer. Sim, exatamente. E tem uma palavra na Bíblia que fala assim: eu não vou parar, eu gastaria a minha vida aos teus pés. Eu acho interessante que a gente entenda isso, que a gente não pode parar. Quando a gente fala sobre a vinda de Jesus, a gente não pode parar, por causa que Ele está próximo, Ele quer estar próximo da gente, e nós vamos conseguir estar próximo dele. Mas gastando a vida nossa nos pés dele. Sim, como está em Lucas, né? Eu não lembro exatamente a referência, só puxei aqui, que é uma frase que eu tenho falado muito, às vezes até brincando, mas é algo que realmente a gente deve lembrar. Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. E isso é realmente uma entrega. Você deixa o que está no passado e olha para frente, deixando Deus guiar realmente. E é jogar a vida nos pés dele, justamente sabendo que a glória futura é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa ter aqui, qualquer prazer minúsculo ou que é totalmente irrelevante, ou qualquer sofrimento enorme não é nada comparado à glória futura. Sim, sim. E que fique isso no coração de vocês, que o Senhor, Ele está vindo. O Pai está vindo. E a gente hoje temos que gastar as nossas vidas nos pés dele. Porque em breve não haverá mais mundo pra gente. Haverá só um reino de glória que a gente vai viver para eternidade. Amém, Carlinhos? Amém. Então, fique assim. Um beijo, um abraço. Siga nossas redes sociais, lá no YouTube, nosso Facebook também hoje, também nosso Instagram, nosso Spotify, dê um follow lá pra gente, tá bom? Então, beijo no coração, até a semana que vem. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Valeu, galera. Deus abençoe.